João capítulo 3, versículo de número 3 e 4. A conversa que o Senhor Jesus teve com um dos maiores mestres de Israel. Um homem chamado Nicodemos foi ter de noite com o Senhor Jesus para conversar com ele sobre o reino de Deus. Entre tantas coisas que eles falaram, uma delas foi o novo nascimento. Importantíssimo, porque o Senhor Jesus disse que sem ele é impossível ver o reino de Deus. E também é impossível entrar nele. Venha comigo nesta aventura conhecer a este grande líder chamado Nicodemos e aprender uma importante lição sobre o nascer de novo. Hoje nós vamos entender por que algumas pessoas mudam da água para o vinho, são transformadas radicalmente, e aqueles que eram conhecidos por suas ações vergonhosas, de repente, como que em passe de mágica, acontecesse alguma coisa com eles, e de fato, aconteceu interiormente. Por isso agora elas são completamente mudadas. Vamos ler em Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João, o capítulo de número 3, verso 3 e 4. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? O Senhor Jesus tinha muitos dentro do sinédrio. E o sinédrio era um lugar onde estava a cúpula. Os maiores líderes de Israel. Antigamente, um fariseu, um saduceu, não era visto como é hoje. Hoje, quando dissemos, fulano é um fariseu, traz uma conotação de que a pessoa prega, mas não vive o que prega. Antigamente, quando alguém chamava uma pessoa de fariseu, isto significava que a pessoa tinha um status elevadíssimo, era um líder, uma pessoa de altíssima autoridade, alguém que estudou a lei de Deus e se formou. Por exemplo, o apóstolo Paulo era fariseu. Você sabia disso? E fariseu era uma formação teológica. Era fariseu que estudou com um dos homens mais sábios, inteligentes de Israel, chamado Doutor Gamaliel. Então, antigamente, um fariseu ou um saduceu era alguém que tinha um poder elevadíssimo diante das pessoas. Era tido como alguém de grande autoridade, benquisto, bem-vindo, uma pessoa que valia muito a pena ouvir. Então este homem, Nicodemos, ele veio ter de noite com o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele estava fascinado com o ensinamento de Cristo. Ele não só ouviu, mas presenciou muitos fatos que o deixou com a mente agitada. Ele queria conhecer quem era aquele jovem rabino que falava diferente de todos aqueles que Nicodemos conhecera.
Observe o que diz uma parte das Escrituras sobre a diferença entre o ensino de Jesus e o dos fariseus. A Bíblia diz que o ensino de Jesus era com autoridade. Por isso a Bíblia diz que todos se maravilhavam, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas e fariseus e doutores da lei. Quando Cristo falava, ele atingia as partes vitais da alma, a necessidade da alma, como por exemplo, eu devia falar aqui sobre riqueza, eu deveria falar aqui sobre política, eu deveria falar aqui mal de outra religião, eu deveria falar aqui de algum assunto recorrente, eu deveria falar da mais nova notícia, do pior desastre deste ano, ou eu deveria falar que você precisa muito nascer de novo para poder ver o reino de Deus e entrar nele? Pastor, eu entendi. O assunto da política ou da religião, ou a nova recorrente, o que está acontecendo, isso acontece todos os dias, e infelizmente ainda vai acontecer, mas são coisas terrenas, elas acabam aqui. Porém, o novo nascimento de que Cristo Jesus falou com Nicodemos vai introduzir você que crer no reino de Deus, porque vai abrir teus olhos e você verá a grandeza que é este reino, que Cristo Jesus é o Rei. Portanto, o meu assunto, a minha mensagem, tem uma autoridade maior do que qualquer notícia do dia de hoje. Porque eu estou falando daquilo que, se você crê em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, e for batizado, entrará no reino de Deus e viverá para sempre. É como se eu estivesse apresentando a você uma chave que abre uma porta, que leva a um lugar eterno, aonde você não terá mais dor, aonde você não sofrerá mais nenhum tipo de maldição, a morte não terá domínio sobre você, e assim sucessivamente. Ou você ainda não conhece todas as promessas que Cristo fez? Pois eu te digo, todas são extraordinárias, e vale muito a pena crer na Bíblia Sagrada, pois ela traz a mensagem do reino de Deus, da sua justiça e de todas as coisas materiais que a gente precisa. Eu posso finalizar dizendo, o reino de Deus é um reino completo, não é somente espiritual ou ministerial, é também material. Porque a Bíblia diz, aqui em Mateus capítulo 6, versículo de número 33 a seguir, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas materiais serão todas acrescentadas. Que Deus te abençoe, prove desse novo nascimento você também, e seja muito abençoado. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Deus te abençoe.